Escrever foi algo que eu sempre gostei muito de fazer, então desde criança eu preenchia cadernos e cadernos, folhas e folhas, com textinhos, com pensamentos, com observações que eu fiz, com desenhos, mesmo que desenhos bem feinhos, mas eu colocava ali todos os meus pensamentos. E mesmo sem me dar conta naquela época, hoje eu vejo o quão terapêutico foi essa escrita, principalmente por eu sempre fazer à mão. E é sobre o poder da escrita, sim, uma ação tão simples quanto pegar um papel e uma caneta e escrever pode ser algo tão poderoso e tão transformador para a sua vida. Meu nome é Juliane e esse é o Carreira Lá Fora. Se é a sua primeira vez no canal, aproveita, desce aqui que vai ter um botãozinho para você se inscrever, dá o seu like e também compartilha com aquelas pessoas que você acha que podem se beneficiar por esse tipo de conteúdo. No ano passado eu comprei esse livro aqui por recomendação de uma amiga, ele se chama O Caminho do Artista, da Julia Cameron, e assim, basicamente, falando bem basicamente mesmo, esse livro ele é um caderno de exercícios na verdade, por isso que eu decidi comprar ele em papel, porque assim fica melhor para poder acompanhar. E os exercícios aqui, eles têm a proposta de fazer com que você desbloqueie a sua criatividade. Então, para o pessoal que está se sentindo bloqueado criativamente, é um livro muito bom realmente. Mas a própria autora fala logo no começo, e eu fui percebendo isso também, que esse livro não é somente para artistas, que ele é um ótimo desafio para o autoconhecimento, justamente pelo tipo de exercícios propostos. E um dos primeiros exercícios, e eu acredito que o mais importante, é o das páginas matutinas, que basicamente toda manhã você precisa escrever 3 páginas, e mesmo que você não saiba o que escrever, você pode escrever eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, para que você desentupa essa confusão mental, essa via que está toda embaraçada, para que então você dê espaço para a criatividade entrar. Gente, isso basicamente foi o exercício que eu fiz durante uns 3 meses, durante o tempo que eu fiquei sozinha aqui em Barcelona. Era um tempo meio estranho, assim, porque era inverno, eu tava sozinha, era um tempo de muitas restrições, então não dava para encontrar muita gente. E eu aproveitei esse tempo para poder mergulhar em mim mesma e entender algumas questões sobre a minha vida. E esses aqui são alguns dos meus cadernos, esses que eu ainda tenho guardado desde 2019. Eu não usei todos eles durante o exercício, porque o exercício eu só escrevi durante 3 meses todos os dias. Os que eu usei foram esses 2 aqui, basicamente, eles são bem completinhos. Mas o legal é que você não precisa guardar os cadernos, eu guardo porque eu quero, porque na verdade esse é um tipo de escrita que é somente para você, você não precisa mostrar para ninguém, você não precisa se preocupar com regras ortográficas, com gramática, com o que você está colocando no caderno. Tem gente que gosta de desenhar, eu particularmente, às vezes eu fazia algum desenho, sabe, mas o importante realmente é você se expressar. E eu acho importante seguir realmente as 3 páginas por dia, por quê? Porque em alguns dias, realmente, no meu caso, tinha situações de que eu não sabia exatamente o que escrever. Então eu começava como a autora indica, escrevendo eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever, eu não sei o que escrever. E no final sempre saía alguma coisa, ou seja, eu exprimia tanto aquilo que no fim saía realmente algum pensamento que na verdade muitas vezes eu percebia que eu estava bloqueando. Então para mim foi extremamente importante escrever realmente 3 páginas e seguir à risca 3 páginas por dia. Não tem muitas regras, eu pelo menos não coloquei muitas regras, é muito livre, então você faz as suas próprias regras. A única coisa que eu gostava muito de pôr, que eu gosto de pôr até hoje quando eu escrevo, é a data. Para mim é super importante porque vocês viram, eu guardo alguns dos cadernos, eu gosto de revisitar, mas é uma escolha minha, você não precisa necessariamente fazer isso. Tem gente que gosta de iniciar contando como tá o dia, contando como é que tá a vida, e aí isso aí você escolhe, tá? A única coisa que eu fazia realmente era colocar a data e o resto super livre. E nesses 3 meses, gente, eu aprendi mas tanta coisa, que esse caderno, o que era para ser um desbloqueio criativo, porque eu tava realmente nessa situação de eu não sei o que fazer com Carreira Lá Fora, o Carreira Lá Fora nem existia, na verdade ele nasceu a partir do momento em que eu comecei a escrever e eu fui percebendo que eu queria fazer isso,
mas eu percebi que eu tinha muita coisa dentro de mim que eu precisava trabalhar. E eu trabalhei isso tanto no caderno quanto a terapia. Então o caderno ele foi complementar para a minha terapia com a minha psicóloga. E esse foi o primeiro grande ganho que eu tive fazendo esse exercício durante 3 meses. E outro ganho que eu tive escrevendo todos os dias foi a me tornar autoconfiante. Eu aprendi isso porque na época eu estava sentindo muito algumas sensações que me traziam muito medo. Eu estava com uma síndrome de impostora super forte, eu não conseguia colocar o meu trabalho no ar, eu não conseguia fazer minha página no Instagram, tudo parecia ruim, parecia que tudo que eu sabia eu tinha desaprendido. Então eu tava com essa sensação meio esquisita, assim, de que eu não conseguia fazer mais nada. E aí o que eu fiz? Eu comecei realmente a questionar esses pensamentos no meu caderno. E isso fez com que eu percebesse que a maioria deles são só pensamentos e que não tinham muitos fundamentos. Não era lógico eu pensar daquela maneira. E eu comecei realmente a mudar um pouco essa chavinha. Então ele me trouxe sim essa autoconfiança. Uma coisa curiosa e surpreendente que aconteceu comigo durante esse exercício é que justamente pelo motivo, né, essa obrigação de escrever 3 páginas por dia, o que aconteceu comigo é que às vezes eu não tinha assunto, né, eu falei pra vocês, às vezes eu não tinha o que escrever, mas eu espremendo como se fosse uma laranja, tanto até de sair a última gota, e quando eu percebi essa última gota era um trauma, era algo que eu tinha passado durante a minha infância, que tem impacto até hoje nas minhas ações, na forma como eu vejo o mundo, e era algo que realmente eu precisava conversar com a minha psicóloga, tratar durante a terapia, mas eu só conseguia acessar esse ponto do meu inconsciente, vamos dizer assim, porque eu realmente espremi essa laranja. Então, por isso que foi muito interessante, ao menos no meu caso, me forçar todos os dias a fazer 3 páginas e sempre todos os dias, né? Não deixar nenhum dia, não pular nenhum deles. O caderno, o exercício, me ajudou a organizar os meus pensamentos. Então, às vezes eu me encontrava em situações que eu não sabia nem exatamente o que pensar, que tipo de informação que eu ia absorver. E o caderno me ajudou muito a fazer esse filtro. Por quê? Porque a ação no cérebro, o pensamento vem muito mais rápido do que a nossa capacidade de escrever. Então eu escrevia somente aquilo que realmente era importante eu colocar ali no papel, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu comigo. Então, com isso eu consegui organizar melhor as minhas ideias. No começo realmente o caderno era uma bagunça, mas depois ele foi chegando a um ponto de que realmente eu conseguia ver um começo, meio, fim, eu conseguia organizar um pouco melhor a forma como eu estava escrevendo nele. Eu também aprendi a fazer uma gestão das minhas emoções, porque eu escrevia aquilo que eu estava sentindo, então eu comecei realmente a colocar para fora. Então, muitas vezes naquela época eu me sentia sozinha, ou eu me sentia às vezes bem triste, às vezes eu ficava com medo, né, porque eu estava sozinha, então eu escrevia tudo no caderno. Então o caderno foi como um amigo em que eu escrevia tudo e depois eu saía muito mais aliviada porque eu deixava o que eu estava sentindo ali no caderno. Eu também aprendi a ter muito mais clareza na hora de tomar alguma decisão, porque eu escrevia os prós e contras no diário, eu conseguia me visualizar como que seria se eu tomasse tal ou tal decisão, e eu escrevia tudo isso no diário. Então isso me ajudou muito a tomar algumas decisões muito importantes para aquele momento. E agora você deve estar se perguntando, né? Mas, puxa, Juliane, com tantos benefícios, por que você parou de escrever? Gente, o que aconteceu foi muito simples, é um exercício que você precisa fazer todos os dias. Eu estava seguindo todos os dias, mas chegou em determinado momento que eu achei que ficou realmente muito pesado e começou a ser um fardo para mim, para eu acordar todos os dias um pouco mais cedo para poder escrever. Então eu utilizei esse exercício enquanto ele foi válido para mim. E agora não é assim que eu parei de escrever. Eu sempre que tenho alguma decisão para ser tomada, eu escrevo. Sempre que eu tenho uma emoção mais latente, eu vou lá e escrevo. Então eu ainda utilizo muito esses cadernos. Mas se alguém me perguntar, você recomenda, né, que você fazer isso? É lógico que eu recomendo. Eu acho que vale muito a pena se esforçar um pouquinho cada dia para poder fazer realmente todos os dias o diário durante pelo menos um tempo, até o momento que você achar que é válido para você. Se você achar que não é mais válido ou que realmente já não está te trazendo tantos benefícios, não tem por que continuar. Mas é um exercício
fenomenal, gente. Eu recomendo demais. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever e enviar esse vídeo também para os seus amigos que podem se beneficiar do meu conteúdo. Um grande beijo